os irmãos? Respondeu-lhe, seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia. Senhor Deus, Pai nosso. E mais uma vez, Senhor, suplicamos que o Senhor nos alimente com ela. Que o Senhor nos dê a graça para crer e a capacidade para compreender. Que a tua palavra, Senhor, toque a providência, a sermos também como vimos semana passada, irmãos, Pedro pregou ali no seu primeiro sermão do livro de Atos. Dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre a igreja e onde as pessoas falaram em outras línguas. Aquela multidão que estava em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes, boa parte dela, ao ouvir os cristãos, os 120 cristãos, falando em outras línguas, eles se dirigem ao cenáculo, ouvem, observam, entendem, falando na sua própria língua, mas não são capazes de explicar o fenômeno. Por isso, primeiro, como vimos, uns ficaram com preconceito. Ora, como é que pode esses galileus saberem a nossa língua? Outros não tinham nenhuma explicação e por isso se perguntavam o que isso quer dizer. Mas uma parte deles, como vimos no verso 13, há 2 semanas, zombavam, dizendo que eles estavam embriagados. Isso é álcool, isso é embriaguez. Então Pedro se levantou, como vimos semana passada, e em resposta a isso expôs a Escritura. Esse é o primeiro sermão de Pedro no livro de Atos. Nesse sermão, Pedro mostra que o que a multidão está vendo não é fruto de embriaguez, não é álcool. Ora, era 9 horas da manhã. O que aquele povo está vendo é o cumprimento da profecia de Joel. Lá em Joel capítulo 2, e Pedro cita. É o cumprimento da profecia de Joel, sim, mas é em resposta à obra expiatória de Cristo. É em resposta à ressurreição e à ascensão de Cristo. E por isso, Pedro prova a ressurreição de Cristo, como vimos semana passada, com 4 argumentos. Primeiro, ele diz que Cristo ressuscitou, porque a vida e morte de Cristo é conhecida de todo o pessoal de Jerusalém. Todos sabem como Jesus viveu, todos sabem o poder de Deus em Jesus Cristo. Segundo, Pedro prova a ressurreição de Cristo, citando a profecia do rei Davi, lá no Salmo 16. Davi profetizou que Deus não deixaria que o seu corpo visse corrupção, e Pedro bem diz, olha, Davi era profeta, ele não fala de si mesmo, ele fala do Messias. Terceiro, Pedro provou a ressurreição de Cristo, dando testemunho da própria igreja. Ele diz, nós somos testemunhas, ou seja, vocês precisam crer que Cristo ressuscitou. E por último, ele prova a ressurreição de Cristo com a própria descida do Espírito Santo, dizendo que Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito que prometeu. Assim, queridos, Pedro respondeu à pergunta da multidão no verso 12. O que isso quer dizer? A multidão se perguntava, e Pedro diz o que isso quer dizer. Isso é o cumprimento da profecia de Joel, mas é fruto dos méritos de Cristo. É o Espírito Santo enviado como dom do Pai, mas em resposta à obra expiatória de Jesus Cristo. É claro, Pedro exigiu daquele povo arrependimento e fé,
Porque no mesmo ponto que o povo precisa crer que Cristo ressuscitou, eles precisam se enxergar como culpados da morte de Cristo. Eles o mataram, eles o crucificaram, eles pediram a crucificação de Cristo. Então, ao mesmo tempo que a pregação de Pedro, ela exige fé na ressurreição, ela exige também arrependimento. Agora, irmãos, veremos como o Espírito Santo usou a pregação de Pedro para tocar o coração dos ouvintes. Como o Espírito Santo usou a exposição de Pedro para tocar o coração daqueles que ali estão, aqueles que ouvem os argumentos de Pedro em prol da ressurreição de Cristo. Tendo isso posto, exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem: a pregação da palavra é poderosa para transformar vidas. Repitam comigo: a pregação da palavra. Por que dizemos isso? Porque dos versos 13 do 14 ao 36, o que nós vemos é a pregação de Pedro. É Pedro expondo as Escrituras. É Pedro provando que aquilo não é embriaguez e mostrando pela Bíblia o que quer dizer a descida do Espírito Santo. E é por meio dessa pregação que nós vemos os resultados agora nos versos que lemos hoje. A pregação de Pedro é poderosa para transformar vidas, queridos, primeiro, porque a pregação conduz ao arrependimento. Ela exige e conduz ao arrependimento. Pedro, queridos, não pregou para agradar, e isso é claro no seu discurso. Muito menos Pedro pregou aquilo que o povo queria dizer, queria ouvir, pelo contrário. Pedro vai direto ao ponto. Pedro fere emocionalmente aquele auditório que é composto de judeus. Olha o verso 23. Vejam o que Pedro diz sobre eles. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Pedro acusa toda aquela multidão de ser responsável pela morte de Cristo. Encerrando o seu sermão, no verso 36, ele não só diz que eles o mataram, mas o ameaça com o juízo. Olha o verso 36. Estais absolutamente certos, toda a casa de Israel, que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por um lado, Pedro diz, vocês o mataram. Por outro, fiquem certos que esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Queridos, lembre-se que fazem apenas 50 dias da morte de Cristo. É Pentecostes, ou seja, o 50º dia depois da festa da Páscoa. Então faz pouco tempo. Boa parte das pessoas que lá estão, provavelmente estavam na Páscoa. E boa parte da multidão que está ouvindo o discurso de Pedro também estava quando Jesus foi condenado, quando Jesus foi julgado por Pilatos. E talvez muitos desses, inclusive, tivessem pedido Barrabás, quando Pilatos ofereceu Jesus ou Barrabás. Pedro, queridos, não alivia, não diminui os seus argumentos. Ele vai de frente e diz, vocês são assassinos. Não há meias palavras no discurso de Pedro. Não há palavras politicamente corretas na pregação de Pedro. Vocês são assassinos. Agora, fiquem certos que este que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, Deus o fez o Salvador. Vocês serão julgados por ele. Imagine como ficou a consciência daquele auditório. Vocês são responsáveis por matar a Cristo e Cristo vai julgá-los. Vocês pediram a morte de Cristo e vão se encontrar com ele no dia do juízo. Notem que não há meias palavras. Não há meias palavras. Queridos, Pedro está profundamente comprometido com a verdade. E por isso ele aponta o pecado do povo. E funcionou. Deus, na sua graça, usou essa palavra dura e forte para repreender o povo e para levá-los ao arrependimento. Olha o verso 37. Veja como o povo responde após a pregação de Pedro. Ouvindo essas coisas, ou seja, ouvindo a Escritura, ouvindo que são culpados por matar a Cristo, ouvindo que Cristo ressuscitou e que ele há de julgá-los, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos?
Primeira coisa que você precisa notar é que, diferentemente do que defende a Igreja Católica, não há pretensão petrina. Pedro não está acima dos outros. Pedro é quem prega. Mas a pergunta da multidão não é direcionada a Pedro como se Pedro fosse um papa. É a Pedro e aos demais apóstolos. A pergunta é aos líderes da igreja. Pedro não está sozinho e não é maior que os outros. Não há prerrogativas petrinas. Pedro não é papa e nunca foi, como defende a Igreja Católica. Segundo, como é clara a pergunta daquele povo: que faremos, irmãos? Que faremos? Há um incômodo na consciência daquelas pessoas e a pregação tem que fazer isso. Eles reconhecem que, de fato, há 50 dias atrás, pediram a crucificação de Cristo. Eles reconhecem que a vida de Jesus era conhecida de todos, que a mão de Deus agia por meio de Jesus Cristo. E agora Pedro os acusa de serem assassinos e eles se enxergam como tal. E por isso se pergunta: que faremos, irmãos? Qual é a solução? Como vamos sair dessa? Essa é uma pergunta séria e que deve ser levada em conta. O verso 37 ainda diz o seguinte, olhe para a sua Bíblia: compungiu-se-lhe o coração. E essa palavra é forte, irmãos. O verbo traduzido por compungir-se aqui é perfurar, é espetar agudamente, é alfinetar, ferir, cortar. Ou seja, a ideia é que aquele povo ficou com o coração transpassado de culpa, com peso forte na consciência. Eles agora ouvem a pregação de Pedro e, como costumamos dizer, cai a ficha. Eles se tocam do que fizeram. Eles reconhecem que de fato são culpados e que merecem o juízo. Eles agora se enxergam como pecadores. Esse foi o resultado da pregação de Pedro, queridos. O seu auditório se sentiu culpado. Esse foi o resultado. Parece estranho dizer isso, porque as pessoas vão para as igrejas, vão ouvir as pregações, mas ninguém quer se sentir culpado. É o contrário. As pessoas querem ter o seu ego massageado. Mas o auditório de Pedro, a primeira reação foi o peso da culpa sobre si. Se sentiram culpados. O seu coração foi ferido, cortado. E aí eles se perguntam: que faremos, irmãos? E notem que duas coisas estão implícitas nessa pergunta da multidão. A primeira é que, de fato, eles agora se reconhecem como culpados. Segundo, é que eles não conseguem se livrar dessa culpa sozinho. A resposta não está dentro de você. Você não pode sozinho, como diz a multidão, como diz o mundo. Você consegue? Não, você não consegue. Essa multidão agora se enxerga culpada e sabe que precisa de ajuda. Essa é a pergunta deles aos apóstolos. Que faremos, irmãos? Somos culpados sim. Como é que vamos nos livrar dela? Irmãos, a pregação fiel da palavra é poderosa para transformar vidas. E vemos isso não só porque ela conduz ao arrependimento, mas porque a pregação tem exigências específicas. A pregação traz consigo exigências bem pontuais, bem específicas, e tem que trazê-las. Olha o verso 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Note como antes de falar de perdão, Pedro falou da culpa. Eles mataram Jesus Cristo, eles são culpados. Antes de falar da graça, Pedro falou da lei. Antes de pregar o evangelho e dizer que eles seriam recebidos e perdoados, como ele diz no verso 38, Pedro apontou para eles a culpa e o iminente juízo de Deus. Queridos, isso é sério. Não há como oferecer perdão sem apresentar a culpa. Não há como oferecer salvação sem apresentar o risco do inferno. Eles perguntam: que faremos? E o que é que Pedro responde? Ora, arrependei-vos.
Não é um pedido, como muitos pensam. É uma ordem. É um imperativo. Esse sim é um imperativo bíblico. Arrependei-vos. Se você quer ser salvo, você precisa se arrepender. Não tem atalhos, não tem justificativas, não tem meios argumentos. Não. É preciso se arrepender. Notem que essa é a mesma palavra usada por João Batista em Mateus 3, no verso 2. E a mesma palavra usada por Jesus em Mateus 4, 17. O arrependimento é uma exigência. É um mandamento. É uma ordem de Deus. Não tem atalhos. Não tem outra forma. Se quisermos ser livres da culpa dos nossos pecados, se quisermos ser livres da condenação do pecado, só tem um jeito: arrependimento. Eles fazem uma pergunta difícil de ser respondida e a resposta de Pedro é curta: arrependei-vos. A palavra para arrependei-vos aqui no grego significa modificar o pensamento, mudar o coração, mudar a disposição. É claro que ninguém faz isso sozinho. Por isso a ideia aqui é que eles têm que mudar a postura deles com relação a Jesus Cristo. Se antes eles o negaram, se antes eles o desprezaram, se antes eles pediram a sua crucificação, agora eles precisam se humilhar e crer no Senhor Jesus Cristo. Precisam crer em Jesus como tendo sido ressuscitado, como diz o verso 36, como Senhor e Cristo, ou seja, como Deus e Salvador. Queridos, o que significa arrependimento então? Eu me arrependi, será mesmo? Arrependimento, querido, significa mudança de mente. É uma mudança que vem por completo. É mudar primeiro a consciência, os sentimentos e as atitudes. É preciso que nós primeiro nos enxerguemos como pecadores. Segundo, odiemos o nosso próprio pecado. E terceiro, lutemos para abandoná-los. Isso é arrependimento. É um arrependimento que traz essas três áreas: uma consciência de pecado, um sentimento de aversão ao pecado e de desprezo por nós mesmos por causa dele, e uma disposição para abandonar o pecado. Onde está essa disposição nesse texto? Olhe só o que diz ainda o verso 38. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ou seja, o arrependimento não pode ficar no intelecto e nas emoções. O arrependimento não pode ficar quando simplesmente reconhecemos que estamos no pecado ou a tristeza por termos pecado. Não. É preciso atitudes práticas que confirmem o arrependimento. No caso deles, depois de se arrepender, eles precisavam se comprometer com Cristo, fazer parte da aliança, ser batizado. É mais ou menos o mesmo que João Batista diz ao seu auditório: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É o mesmo que Tiago exorta em Tiago 1, 22. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. É preciso que o arrependimento se materialize. É preciso que o arrependimento seja visto em atitudes. É preciso que o arrependimento saia do campo intelectual e sentimental e venha para as mãos e para os pés. Seja visto com atitudes práticas. Cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, diz Pedro. Ou seja, é preciso confirmar o arrependimento com submissão à palavra de Cristo, entrando e fazendo parte da aliança, entrando e fazendo parte de um compromisso real e verdadeiro com Deus, se submetendo às suas leis, às suas ordenanças e se identificando com aqueles que eles pediram a morte. Se identificando com aqueles que há 50 dias atrás, com aquele que há 50 dias atrás, eles pediram para matar. Isso é o batismo. É identificar-se com Cristo, é entrar em aliança com Cristo, é comprometer-se com Cristo. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que passa 50 anos visitando a igreja. Mas eu me arrependi e criei. Não. Não. Porque fé e arrependimento pressupõem compromisso. Compromisso. Fé e arrependimento pressupõem compromisso. Não é meramente intelectual
ou sentimental precisa ser vista na prática. Como é que todos ali saberiam que aquele povo se arrependeu? Se batizando. Como é que toda Jerusalém saberia que aqueles que estavam no cenáculo, que ouviram a pregação de Pedro, arrependeram-se por ter pedido a crucificação de Cristo? Como? Se batizando, fazendo parte da igreja, entrando nela. Mas eu visito a igreja há 50 anos, nunca se comprometeu. Nunca desejou realizar o batismo, nunca quis fazer sua pública profissão de fé, ou seja, quer dizer que crer em Cristo, mas não quer comprometer-se com Ele, não quer estar na aliança. E não há salvação, veremos há pouco, para os que estão fora da aliança. Não há salvação para quem não está em aliança com Deus. Irmãos, a pregação fiel da palavra é poderosa para transformar vidas, não só porque ela exige arrependimento, não só porque ela tem exigências específicas, arrependimento, fé, mas também porque o Evangelho cumpre as promessas de salvação. O Evangelho, na verdade, é o único que verdadeiramente cumpre as promessas de salvação. Olha o verso 38 de novo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Veja, arrependimento e ser batizado no nome de Cristo. Arrependimento e fé. Para querer? Para quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito de arrepender-se de verdade? E comprovar isso crendo em Cristo e entrando em aliança com Ele. Qual é o propósito? Para remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, é por meio do arrependimento e da fé que a pessoa recebe a justificação pela fé, que ela é declarada perdoada, que ela recebe os méritos de Jesus Cristo na sua vida prática, que ela entende-se como salva e perdoada aos olhos de Deus. Note só, há dois benefícios grandiosos aqui. Primeiro é a consciência de perdão para receber a remissão dos pecados. Segundo, é a comunhão do Espírito Santo e os demais méritos e bênçãos que ele traz, quando diz o dom do Espírito Santo. É claro que quando Pedro fala aqui do dom do Espírito Santo, ele não se refere apenas à regeneração, até porque sabemos que o Espírito Santo é quem nos faz crer e se arrepender, mas as demais bênçãos do Espírito Santo, a santificação, a consolação, o encorajamento, a iluminação e a certeza de que somos filhos de Deus. Essas são as bênçãos. É para isso que nós precisamos nos arrepender e crer em Cristo, para receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Note como é por meio do Evangelho que essas promessas são cumpridas. Olha o verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Que promessa, irmãos? Qual é a promessa 6, diz Pedro? Porque para vocês é a promessa. Para vocês quem? Para todo Israel? Para vocês quem? Para Jerusalém? Não. Para aqueles que se arrependessem e fossem batizados. Ou seja, para aqueles que se arrependessem e crescem em Cristo. Para aqueles que estivessem em aliança com Cristo. Que promessa é essa? Primeiramente é a promessa do dom do Espírito Santo, conforme Pedro cita Joel no capítulo 2. Segundo, é a própria promessa de salvação. Para vós outros é a promessa. Para vós outros e para vossos filhos. Ou seja, não é para todos. É para quem se arrepende e crê. É para quem está em aliança com Deus. É para quem crê em Jesus Cristo, como diz o verso 36, como Senhor e Cristo, Senhor e Salvador. É para aqueles que arrependem-se pelos seus pecados e confiam nos seus méritos. Não é para todos. É para a igreja. É para a comunidade daqueles que creem e exaltam o nome de Cristo. É a promessa de salvação por meio do Espírito Santo, que é aplicada ao coração dos crentes. Para vós e para vossos filhos, é a promessa de Abraão.
A promessa da graça feita por Deus a Abraão e aos seus descendentes. Mas tem mais. Continue lendo o verso 39. Para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Notem que a promessa sai de Israel e vai para aqueles que estão longe. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, a promessa de Abraão não é mais para os que têm o sangue de Abraão. A promessa é para os que têm a fé de Abraão, para eles e para seus filhos. A promessa é para aqueles que se identificam com Abraão, não no sangue, mas na fé, porque se arrependem pelos seus pecados e creem em Jesus Cristo. Essa, queridos, é a promessa. Em Efésios 2, verso 13, Paulo diz o seguinte: mas agora em Cristo, vós que ainda estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a promessa. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, irmãos. Porque ela nos convence dos nossos pecados e nos conduz ao arrependimento. Ela é poderosa para transformar vidas porque ela tem exigências específicas. Não dá para ficar neutro. Ou nos arrependemos e cremos ou nos afastamos dela. E ela cumpre as promessas de salvação. Aqui, Pedro encerra o seu discurso no dia de Pentecostes. E veja como ele encerra. Olha o verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho. E exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O final desse texto não está aí por acaso, irmãos. Salvai-vos dessa geração perversa. Pedro está citando a forma que a Septuaginta usa Deuteronômio 32, verso 5. Lá em Deuteronômio 32, 5, diz o seguinte: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada, falando de Israel. Note, já não são seus filhos, mas a promessa é para nós e para nossos filhos. Israel já não é mais seu filho. É uma geração perversa e deformada. Mas aqueles que se arrependem, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que estão em aliança com eles, herdam as promessas de Deus em Cristo. Israel não é mais. Israel perdeu o privilégio de ser povo de Deus. A Bíblia diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, ou seja, para a descendência de Abraão. Mas os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Israel não é mais seu filho, é uma mancha. Espero que você não seja apenas uma mancha na história da redenção. Espero que você se arrependa e creia em Cristo de verdade. Espero que você sinta a culpa dos seus pecados, a aversão aos seus pecados e o desejo de andar nos caminhos do Senhor. Que aplicação podemos trazer, irmãos? A primeira, eu quero que você pense na pergunta daquela multidão que ouve a Pedro. Que faremos, irmãos? Que faremos? Olha só, o povo ouviu a pregação de Pedro e de fato se sentiu culpado. Eles pensaram, é verdade, há 50 dias atrás estávamos nós aqui dizendo solta Barrabás e crucifique esse Jesus. É verdade. Nós somos criminosos, sim. A pergunta é, o que faremos? E eu te pergunto, o que você vai fazer diante dos seus pecados? O que você vai fazer diante da sua culpa? O que você vai fazer quando, ao invés de adorar a Deus, adora a si mesmo? O que você vai fazer quando idolatra imagens de escultura? O que você vai fazer, porque você certamente já usou o nome de Deus em vão? O que você vai fazer quando lembra-se daquele dia que, ao invés de estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, estava passeando, tomando banho no açude, ou sabe-se lá fazendo o quê? O que você vai fazer quando a Bíblia te manda honrar pai e mãe e você não honrou? O que você vai fazer quando a Bíblia diz, não matarás? Você vai dizer, pastor, nunca matei ninguém. Tem certeza? Ódio, raiva, remorso, ressentimento, quebra o mandamento de não matarás. É o que Jesus deixa claro.
O que você vai fazer quando o mandamento diz não roubarás, e você diz eu nunca roubei, tem certeza? E quanto ao tempo que pertence a Deus? E quanto ao desejo no coração de possuir aquilo que não te pertence? E quanto à fidelidade nos dízimos e ofertas? O que você vai fazer? Quando a Bíblia diz não levantarás falso testemunho, e certamente você, assim como eu e todos nós, já mentiu. O que é que você vai fazer? Quando a Bíblia diz não cobiçarás, e o nosso coração é uma fábrica de ídolos, de desejos profanos, o que é que você vai fazer? O que você vai fazer, irmãos? Tiago nos diz que aqueles que tropeçam em um só ponto são culpados de toda a lei. Porque a mesma lei que diz não matarás, também diz não adulterarás. Ou seja, não adianta. Quebrar um mandamento é quebrar todos. Só que nós quebramos todos mesmo. O que você vai fazer? Não há nada a se fazer, a não ser se arrepender e crer. Não há desculpas, irmãos. Não há rodeios. Não pode haver falsas promessas, argumentação ou justificativas. Diante do teu pecado, Deus só aceita 2 procedimentos: arrependimento e fé. Pedro respondeu simplesmente: arrependam-se. O que vamos fazer? Ora, o que vamos fazer? Arrependam-se. Isso é sério. Sabe por quê? Porque hoje, infelizmente, nós vemos uma mudança dramática na pregação contemporânea. É sério. É só você ir em determinadas igrejas ou ligar as suas mídias sociais e você vai ver. As pessoas falam em libertação, falam sobre as suas capacidades de obedecer a Deus, falam nas suas intenções, falam nos seus sentimentos, falam nas suas virtudes, e pouco, na verdade quase nada, se fala sobre pecado, justiça e juízo de Deus. Pouco se fala sobre condenação e inferno. Sabe qual é o problema? Você vai se arrepender se não enxergar o seu pecado. Você não vai se arrepender se não se vê como pecador, e eu te digo, você é pecador. Na verdade, você é um miserável pecador. Alguém pode dizer, não, mas eu sou uma boa pessoa. E eu te digo, bom só existe um, que é Deus, Jesus Cristo que disse isso. Não existem boas pessoas, irmãos. Se você não se arrepender e não crer em Cristo, você estará assim, condenado, está perdido. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos nós nos extraviamos no nosso pecado. É por isso que você precisa ouvir a orientação de Pedro e se arrepender. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. Mas eu não quero me arrepender. Não tem querer, irmãos. Ou nos arrependemos ou vamos para o inferno. Não há essa escolha, não. Mas eu não me sinto pronto para me arrepender. E quem foi que lhe perguntou se você está pronto? A ordem é se arrependa. Quando foi que Deus lhe pediu opinião para ordenar um mandamento? Não há atalhos. Não é um pedido ou muito menos um conselho. O pecado, irmãos, não é primeiramente uma questão do que fazemos. Não é isso, não. O pecado tem a ver com quem nós somos. Nós somos pecadores. Nós pecamos porque somos pecadores. O pecado é algo inerente à nossa natureza caída depois que Adão pecou no Éden. Não há atalhos. Não há meios, argumentos ou justificativas. Paulo diz, pois assim como o pecado entrou por um homem, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Sabe por quê? Porque todos pecaram, não há exceções. Abraão pecou, Isaac pecou, Jacó pecou, Davi pecou, Pedro pecou, José pecou, Paulo pecou, Maria, mãe de Jesus, pecou, eu pequei e você peca. Todos pecaram, não há atalhos. Não há atalhos. Cada criancinha que nasce, irmãos, não é um anjinho, não é inocente, como defende a Igreja Católica, pelo contrário, é um pecadorzinho.
É mais um inimigozinho de Deus. É mais um para afrontar a lei de Deus e quebrar os seus mandamentos. O nosso coração, queridos, não é bom, como diria aquele famoso francês Jean-Jacques Rousseau. O nosso coração também não é neutro, como dizia John Locke. Pelo contrário, o nosso coração é mau, é perverso, é corrupto, é enganador, é uma fábrica de ídolos. E a pior coisa que você pode fazer é, ouça o seu coração. Confie no seu coração. Faça o que o seu coração mandar, é a pior coisa que você pode fazer. Ao invés de ouvir o seu coração, ouça a palavra de Deus. Ao invés de confiar no seu coração, confie na palavra de Deus. Ao invés de fazer o que o seu coração manda, faça o que Deus manda fazer. É isso que devemos fazer. Tem uma última aplicação que quero fazer. Olha o verso 40. Veja como Pedro encerra. Que faremos? Perguntam aqueles que se sentiram dos seus pecados, que reconheceram a sua culpa. Pedro diz, arrependam-se. E termina dizendo, verso 40, salvai-vos dessa geração perversa. Já não são seus filhos, diz Deuteronômio 32, são suas manchas. Salve-se dessa geração perversa, diz Pedro, e é o mesmo que eu te digo hoje. Salve-se dessa geração perversa, porque não são filhos de Deus, não. São suas manchas. Salve-se dessa geração que despreza a Deus. Salve-se dessa geração que diz que Deus não existe. Salve-se dessa geração que despreza a Bíblia, que ridiculariza a Escritura, que escarnece da fé e faz pouco caso da igreja. Salve-se dessa geração imoral, pervertida, que quer destruir a ordem da criação e a família. Salve-se dessa geração egoísta, que faz do dinheiro o seu Deus, que só pensa em satisfazer os seus desejos, que vive em torno do seu coração. Salve-se dessa geração que pensa que a fé é motivo de lucro e por isso os sermões desse povo só tentam satisfazer os desejos do seu coração. Salve-se, meu querido, dessa geração que ridiculariza a Deus, que despreza a sua palavra, que não enxerga o pecado como pecado, e sim como doença. Hoje um ladrão inveterado, ele é um doente. Um imoral é um doente, não, é um pecador. É um inimigo de Deus. Salve-se dessa geração perversa. Como você vai se salvar dessa geração perversa? Aí vem o mais sério. Você não vai conseguir se salvar sozinho. Você não vai se livrar dessa geração perversa sozinho. Sozinho você será contado nessa mesma geração perversa. Arrependa-se. Só há uma forma de você se livrar da condenação futura. Só há uma forma de você se livrar do fogo do inferno. Arrependa-se pelos seus pecados. Creia em Jesus Cristo e comprometa-se com Ele. Não tem atalho não, viu? Não há subterfúgios. Isso não é um conselho que estou lhe dando, não. É uma ordem. O único jeito de você se livrar do fogo do inferno é se você se arrepender e crer em Cristo. É o único jeito. Paulo diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, os únicos que não serão condenados são os que creem única e exclusivamente em Cristo Jesus. Esse é o fato. Como não ser condenado? Crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como não ir para o inferno? Crendo em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ah, eu creio. Crê, meu irmão, crê mesmo. Crê no pecado, crê sem arrependimento, crê sem nunca comprometer-se com a igreja, crê sem desejar ser batizado. Pode mudar o nome, viu? O nome disso não é fé, não. O nome disso é hábito. É costume. Pode até ser simpatia da sua parte, mas não é fé. Só tem um jeito de não ir para o inferno. De não estar nessa geração que pensa que é filho de Deus,
mas que na verdade é só uma mancha na história da redenção. Arrependendo-se e crendo em Jesus Cristo. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus.